Bom, estudos para concursos de atualidades. Vamos ver os conteúdos recomendados no computer. Primeiro, Borba Gato. Estátua de Borba Gato é incendiada em São Paulo. O monumento é relacionado com o papel dos bandeirantes. Relacionado com o papel dos bandeirantes. Com o papel do bandeirante Borba Gato na caça à escravidão em índios e negros. Um grupo desembarcou de um caminhão e espalhou pneus pela via nos arredores do monumento e ateou fogo. Não feridos e nem detidos. Essa não é a primeira vez em que o monumento é alvo de protesto. Em 2020, crânios foram colocados ao lado dos monumentos de bandeirantes para reassignar a história de São Paulo. Bandeirantes como Borba Gato desbravam os territórios. Bandeirantes como Borba Gato desbravaram os territórios no interior do país e capturaram e escravizaram os indígenas e negros. Pergunta. As propostas têm como objetivo principal estabelecer uma política pública de combate ao racismo por meio de reconhecimento de papel de figuras históricas que tiveram na prática escravagista. Borba Gato ainda debate das redes sociais sobre homenagens a bandeirantes ligadas à caça e à escravidão de índios e negros. Na discussão da Câmara dos Vereadores da capital, na Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara dos Deputados, mas em nenhuma dessas casas legislativas os projetos foram votados ainda. Só tem propostas. Essas propostas têm como objetivo principal estabelecer uma política pública de combate ao racismo por meio de reconhecimento do papel que figuras históricas tiveram na prática escravagista. São Paulo tem monumentos de mais de 40 personalidades controversas, aponta levantamento. Próxima pergunta. A Câmara dos Deputados concluiu na tarde desta quinta-feira, 2A, votação da proposta da reforma de imposto de renda IR de pessoas físicas, empresas e investimentos. O texto segue agora para o Senado. A única mudança aprovada pelo Parlamento durante a votação foi... Continuando. A Câmara dos Deputados concluiu uma votação. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de propostas da reforma do imposto de renda IR de pessoas físicas, empresas e investimentos. O texto segue agora para o Senado. A única mudança aprovada pelos parlamentares durante a votação dos destaques foi a redução da tributação dos lucros dividendos para 15%. Parece que eles queriam mais, uma redução maior, mas diminuiu para 15% apenas. Daí os principais projetos eram a isenção, entre os principais pontos do projeto estavam a isenção de impostos de trabalhadores elitistas que recebem até 2.500, ainda não foi aprovado, manutenção de possibilidade de declaração simplificada para todas as faixas de renda, não aprovado ainda, e redução de 15% para 2% da alíquota de imposto de renda das empresas e RPJ. Daí aqui uma PEC do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro defender a utilização do voto impresso nas eleições durante a realização da live semanal, durante a transmissão realizada, apontando supostos indícios de fraudes e utilização de urna eletrônica. Daí o voto sobre voto impresso, a Câmara rejeitou e arquiva o PEC do voto impresso. A Câmara dos Deputados decidiu rejeitar e arquivar a proposta de emenda de Constituição PEC, que propunha o voto impresso em eleições plebiscitos e referendos. O resultado representa uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que, sem apresentar provas, vem falando em fraude no sistema de votação por meio da urna eletrônica e fazendo acusações sem fundamento a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Daí O projeto propunha a inclusão de um parágrafo na Constituição para definir a obrigatoriedade da expedição de cédulas. Caraca, eles queriam mudar a Constituição. Qual é o problema desses caras?
Negociação para definir a obrigatoriedade da expedição de células físicas conferidas pelo eleitor nos processos de votação nas eleições dos plebiscitos referentes. Na última semana, os membros da comissão rejeitaram parecer favorável à PEC elaborado pelo deputado Felipe Barros. Quem foi? Foi os Barros, o cara que barrou as calças. Da base do governo, em seguida aprovaram o relatório do deputado Henry MDBP, que recomenda o arquivamento do texto. Apesar da proposta ter sido rejeitada na comissão, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o Arthur do rei Arthur, que tem uma lira, decidiu levá-lo ao plenário para que todos os 513 deputados se manifestassem. E também a Bia Kisses, em inglês Kiss, beijos, Bia Kisses foi a autora da PEC do voto impresso. Escreveu. Voto impresso. Urna eletrônica não é evidência de fraude. E é segura e não há evidência de fraude. Todo mundo fala isso. E é certo. A urna eletrônica é segura e não há evidência de fraude no processo eleitoral, afirmou a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, a ANPC. A entidade representa peritos da Polícia Federal. O texto foi divulgado um dia depois do Supremo Tribunal Federal, STF, ter incluído o presidente Jair Bolsonaro sem partido em inquérito das fake news dos ataques das urnas eletrônicas. Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, relator da comissão especial, deu voto impresso na Câmara, disseram que o inquérito revelava a invasão por um hacker aos sistemas do TCE em 2018 e que o hacker teve acesso ao código-fonte das urnas, sem revelar contudo que o acesso do código-fonte não permite a ninguém alterar a votação. Falaram que alguém invadiu o treco, só que o problema é que o código-fonte não invade em nada as votações. Né? Marinha voto impresso, Marinha faz desfile. Tem esse treco aí do voto, quando teve a votação do voto impresso da Marinha. Mas não foi uma coisa. Teve essa coisa aí dos tanques, mas ele não foi uma manifestação contra o voto impresso. Mas eles estavam lá. Foi como se fosse uma ameaça. Foi apresentado mais como uma ameaça. Uma ameaça de violência. Não contra o voto impresso, na verdade. Marinha faz desfile dos carros blindados na esplanada dos ministérios. Maria resolveu um desfile de veículos blindados e armazenadas na esplanada dos ministérios em Brasília, a caminho do centro de instrução de Formosa, em Goiás, onde haverá treinamento de militares. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o evento da rampa do Palácio do Planalto, onde recebeu o convite para comparecer a uma demonstração operativa que será realizada em 16 de agosto. O ato ocorreu no mesmo dia em que era prevista a votação do plenário da Câmara dos Deputados a propósito da emenda constitucional, da PEC, que torna obrigatório o voto impresso no país. Para parlamentares, o evento seria uma tentativa de intimidação. Sacou? Intimidação. Depois teve a notícia crime do Bolsonaro. O TCE apresenta ao Supremo a notícia crime contra Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso, ou seja, vazou informações sigilosas que não deveriam ser, e era um inquérito. Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito de Polícia Federal que apura a suposta ataque ao sistema interno do TCE em 2018, o que acabou de falar, né? E que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. A notícia crime será analisada no inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças dos ministros do Supremo. A investigação está sob relatório de Alexandre de Moraes. Moraes também atendeu a um pedido unânime dos ministros do TCE e incluiu Bolsonaro entre as pessoas investigadas no inquérito. Isso porque em 29 de junho Bolsonaro usou uma transmissão ao vivo na internet, transmitida pela TV pública, TV Brasil, para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news já desmentidas por órgãos oficiais. A PEC tem a autoria da deputada federal Bia Kisses e pretendia a inclusão de células de papel junto às urnas eletrônicas. E aqui tem uma pergunta de políticos, e você tinha que saber quem é, né? O político anunciou nesta terça-feira 10 que vai deixar o cargo em meio às várias denúncias de assédio sexual. Ele fez um pronunciamento ao vivo em que ele negou qualquer intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu toda a responsabilidade. Isso aqui é meio difícil porque isso aqui só fala o porquê que ele renunciou, né? Mas não fala o país do cara, né? Bom, esse cara aqui é o governador de Nova York. Deixa eu tentar lembrar dele, que eu fiz uma mnemônica do nome dele. Trim, 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 trim.
George. Como? Como? Isso, como? Mas. George como? Como, George? Quer dizer, eu tenho certeza que tem o Kumo, mas não lembro o nome, Nor George. Depois tem esse aqui. A insatisfação da pessoa com o repórter da pandemia de Covid-19 levou o primeiro-ministro a desistir de comandar o seu partido liberal-democrata, PLD, nas eleições internas de 29 de setembro. Com a decisão, ele também deixou o cargo de premier. Quem é esse cara? Esse aqui eu não sabia. Então, nas opções da pergunta tinha que escolher entre esse cara, o dois que tinha o cara para esse governador e outro que tinha um premier. Daí é esse cara aqui que renunciou, é o Yoshide Suga, do Japão. Esse aqui eu fui lá, quando eu escolhi esse aqui, eu escolhi, tinha dois premiers aqui, um cara chamado Benjamin Netanyahu de Israel e o Yoshide Suga do Japão. Quando eu estava vendo essas duas opções, eu pensei primeiro no japonês. Porque eu tenho, pelo que eu entendo, os japoneses, quer dizer, só falando só no grupo político. Quando tem alguma coisa política, quando do grupo político, os japoneses eles sempre renunciam o mais rápido possível. Tipo, se ele fez, se for descobriram que ele estava fazendo algumas crimes, ele renuncia o mais rápido possível. Se descobriram, se a coisa que ele tentou fazer não deu certo, ele renuncia o mais rápido possível. Tipo, eles são caras que não, eles renunciam rápido. Não sei, pode ter vários motivos, mas daí eu não escolhi essa aqui por causa que eu que achei que ia ser de um cara europeu. Então eu escolhi o outro e errei. Daí aqui o conteúdo. Andrew Cuomo, governador de Nova York, Andrew Cuomo, não era George Cuomo, é Andrew Cuomo. Renuncia em meio de denúncias de assédio sexual. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta que vai deixar o cargo, tal dia lá, que vai deixar o cargo em meio a várias denúncias de assédio sexual. Como é acusado de assédio sexual e conduta imprópria por 11 mulheres, segundo a investigação do escritório de pronúncia da Procuradora-Geral do Estado. O governador Andrew Cuomo começou a ser investigado em março após duas assessoras acusarem o governador democrata de assediá-las no local de trabalho. Depois tem o carinha Yoshide Suga. Suga. Yoshihide Suga. A insatisfação pessoal com a resposta da pandemia da Covid-19 levou o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga a desistir de comandar o seu partido liberal democrata PLD nas eleições internas de 29 de setembro. Com a decisão, ele também deixará o cargo da premier. Próxima questão sobre a Lei de Segurança Nacional, né? Lei de Segurança Nacional. A polêmica da Lei de Segurança Nacional, criada em 1983 durante o regime militar e utilizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para determinar as prisões de deputados Daniel Silveira. Opa. Saiu do conteúdo. Durante o regime militar é utilizado pelo STF para determinar as pessoas do deputado Daniel Silveira e do senador Roberto Jefferson, foi revogado e não existe mais. A proposta aprovada pelos parlamentares e sancionada por Bolsonaro acrescenta artigos ao Código Penal para definir crimes contra o Estado Democrático do Direito. Ou seja, não é que os crimes não existem mais, eles só foram colocados no Código Penal, de acordo com o código e de um jeito diferente, né? De acordo com o texto, não será considerado crime contra o Estado Democrático de Direito.
Droga. Eu fico clicando sem querer no botão e saio da página. Não será considerado crime contra o Estado. Democracia de direito, uma coisa que mudou, né? Lei de Segurança Nacional, Bolsonaro sanciona com 5 vetos, projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 5 vetos o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983, na ditadura militar. Nos últimos meses, a Lei de Segurança Nacional foi utilizada contra as críticas de Bolsonaro. Em fevereiro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também usou a Lei de Segurança Nacional para mandar prender o deputado Daniel Silveira. A proposta aprovada pelos parlamentares acrescenta artigos do Código Penal para definir crimes contra o Estado Democrático. Olha aqui, acrescentou. Então, golpe de Estado, interrupção de processo eleitoral, violência política, comunicação enganosa de massa, atentado a direito de manifestação e de sabotagem. Lei de Segurança Nacional, os vetos. Punição a atos de comunicação enganosa em massa, punição a quem impedisse o livre e pacífico exercício de manifestação. Queriam ver punir isso? Que louco. Aumento em 50% o tempo de condenação de militares caso o crime atente contra o Estado de Direito. Aumento de 1/3 a pena dos casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito sejam cometidos com violência ou grave ameaça, com uso de arma de fogo ou por funcionário público, que será punido ainda com a perda de função. Mas esse aqui eu acho que não devia ser. Esse aumento eu acho que esse aqui é normal. Permissão que partidos. Não faça comentários. Não faça comentários. Permissão que partidos políticos representarão no Congresso Nacional mover-se ação sobre crimes contra as instituições democráticas no processo eleitoral, caso o Ministério Público não o faça no prazo estabelecido em lei. Lei de Segurança Nacional, a proposta deixa explícito que não será considerado crime contra o Estado. Não, ou seja, três coisas aqui. Então vamos pensar em 3 coisas. Uma lança, uma moto e um semáforo. Apelo à manifestação crítica aos poderes constitucionais. Uma lança contra a Constituição. Não é crime. Atividade jornalística. Um carinha de moto andando jogando jornais. Não é crime. Em terceiro, reivindicação de direitos, garantias e constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações e qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, semáforo controlando as manifestações. Ali também, ali também. Legal. Próxima questão. A polêmica Lei de Segurança Nacional, criada em 1983. Não, essa aqui eu já li, né? Então, de acordo com o texto, não será considerado crime contra o Estado Democrático de Direito. Daí tinha aqui uns crimes aqui que apareceu tudo no texto. Mas os 3 que não são, o único que está aqui é o reivindicação de direitos por direitos de greve. Que fala aqui, reivindicação de direitos por greve não é crime. Não é crime! Próxima questão. A Polícia Federal prendeu de manhã prendeu na manhã desta sexta-feira 13 o político, isso foi em agosto. Em agosto é o mês do TJ, né? O político com mandato de prisão preventiva sem prazo estipulado. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ordem foi dada dentro do chamado inquérito da Milícia Digital, que é a continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. A notícia faz referência à prisão de... Tem uns caras aqui, mas vários caras foram presos. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tem nomes, mas... Isso, eles só falam aqui dos... caras. Só falo dos cargos dos caras. Ah, nossa. Tem muitos caras que foram presos. Primeiro o Roberto Jefferson. Ex-deputado Jopton Jefferson é preso pela Polícia Federal no inquérito das milícias digitais. A Polícia Federal... Milícias digitais, A Polícia Federal prendeu o ex-deputado e presidente nacional do EPTB, Roberto Jefferson, em um mandato de prisão preventiva sem prazo estipulado.
A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ordem foi dada dentro da chamada inquérito de milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. O inquérito sucedeu o dos atos antidemocráticos e investiga a atuação de grupos organizados para atacar a democracia e Estado de Direito. Depois, o conteúdo sobre o Daniel Silveira, que também foi preso, mas não sei se foi por esse, não deve ter sido por esses milícia digital aí. Fato, o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante. Motivo, após publicação de vídeo no qual faz críticas aos ministros do STF, ou seja, ele estava atacando o STF, e defende o ato institucional AI-5, que loucão, né? Por unanimidade, STF mantém a prisão. A Câmara decide manter a prisão também. Moraes manda Daniel Silveira pagar 100 mil por violações em tornozeleira. Ele ainda violou a tornozeleira. Ordem de prisão, ministro Alexandre de Moraes. Moraes salientou que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito. Daí o deputado teve prisão, mas foi só uma prisão domiciliar. O STF, Silver Prata, Daniel de Prata, tá. O STF decidiu receber a denúncia da PGR, Procuradoria Geral. Quer dizer, PGR não é Procuradoria Geral? O que é o R? Não consigo achar esse nome aqui. Novamente, depois o carinha, o Daniel Silveira, saiu lá da tornozeleira, violou, né, o prisão domiciliar dele, daí ele foi novamente preso. O Conselho de Ética da Câmara aprova a suspensão de 6 meses dele. Sérgio Reis. O próximo cara preso é o Sérgio Reis. Polícia Federal faz buscas contra Sérgio Reis, o deputado Otônio de Paula. Reis, Sérgio Reis. E Otônio de Paula, não sei o que fazer com o Otônio de Paula. O deputado federal Otônio de Paula, do Rio de Janeiro, e o cantor Sérgio Reis foram alvo de mandados de busca de apreensão expedidos pelo STF. A ação investiga incitação e atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Ao todo, 3 mandatos foram autorizados pelo ministro de Alexandre de Moraes e atendem a um pedido de subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, PGR. Após o vazamento de um áudio em que Sérgio Reis defende a paralisação de caminhoneiros para pressionar o Senado e afastar ministros do STF. E Otônio foi denunciado pelo PGR ao STF em julho de 2020 pelos supostos crimes de difamação, injúria e coação em vídeos com ataques e ofensas a Alexandre de Moraes, que é o carinha que está prendendo todo mundo, né? Agora uma notícia sobre Flor de Lis. Perde mandato e é presa. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis, lá do Rio de Janeiro também. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido e o pastor Anderson de Carmo. Em junho de 2019, o processo criminal ainda não foi julgado, mas os deputados consideraram que a atuação da parlamentar ao longo do caso feriu o Código de Ética da Câmara. A deputada federal foi presa em sua casa. Daí essa aqui era uma questão bem difícil, né? Que o professor criou. Porque todos esses caras foram presos. Aqui tinha o Daniel Silveira, tinha o Sérgio Reis, tinha o Otônio de Paula e tinha o Luiz Fernando Pezão. Só esse cara que não aparece aqui. Mas dos motivos aqui que falou na notícia era o Milícia Digital. E o Milícia Digital foi o Roberto Jefferson. Questão elaborada. O ministro Alexandre de Moraes. Arquivou nesta segunda-feira. Notícia: crime contra o Procurador-Geral da República Augusto Aras, o senador Fabiano Contarato Redies e Alessandro Vieira, Cidadania SE.
confirmaram que Aras prevaricou por deixar de instaurar investigação contra o Jair Bolsonaro. Prevaricar é por defender algum interesse privado de alguém ou alguma coisa durante o seu poder de função pública. São listados os seguintes supostos atos cometidos por Aras. Esse aqui tem a omissão quanto aos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, omissões e recusas de atuar em relação ao dever de defender o regime democrático brasileiro e omissões e recusas de atuar em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Só essas três estão certas, tá? PGR. O Senado aprova a recomendação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Araras. Volta lá para procure PGR. O Araras volta para o prato gigante de rolhas. Bom, um prato gigante de rolhas. As araras voltam para o prato gigante de rolhas. O plenário do Senado aprovou a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República por 55 votos e 10 em abstenção. Com a aprovação, Aras ficará em frente à Procuradoria-Geral da República, PGR, da República. O R era significava República. Até 2023. Os senadores Alessandro Vieira, Cidadania SA e Fabiano Contarato, Rede Res, pediram que Aras fosse investigado pelo crime de prevaricação. Eles acusam o procurador de ser omisso diante de crimes praticados por Bolsonaro. Aras se omitiu ao não investigar ações de Bolsonaro durante a pandemia e os ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro. A ação, no entanto, foi arquivada pelo ministro do Tribunal do STF, Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira. Falta duas para eu terminar aqui. Esse aqui é sobre São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou por indisciplina o coronel PM Alexander Lacerda, que comandava batalhões do interior do estado. Só disso aqui eu pensei que era uma coisa assim. Durante as manifestações que o Bolsonaro chamou para fazer, algumas no Distrito Federal e outras em São Paulo, teve policiais que agregaram a isso. E eu achei que essa era uma das razões. Mas a principal razão foi a do que esse cara policial, ele fez postagens em redes sociais com ataques e ofensas a integrantes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele estava fazendo os ataques ao STF também, e do Congresso e também ao governador Dória. Daí ele foi preso ou foi afastado por causa ele foi afastado pela razão que policiais não podem fazer política. Isso. Eles são, pelo seu trabalho, eles não podem fazer. Dória afasta coronel da PM por ataques da STF ao Congresso. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou por indisciplina o coronel da PM, Alexander Laceragem, que comandava os batalhões do interior do estado. Nos últimos dias, o coronel fez postagens em redes sociais com ataques e ofensas a integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e ao governador Dória. Por lei, polícias militares da ativa não podem ter atividades políticas eleitorais. O comando da PN paulista convocou o oficial para prestar esclarecimentos. Postagens. Próxima. Uma aqui do Talibã, né? Pronto para cair. O Talibã chegou neste domingo, 15 em Cabul, que é a capital, e entrou no capital do Afeganistão. Após horas de cerco e a fuga do presidente Ashraf Ghani, o grupo extremista que defendia a rendição pacífica do governo afirmou ter tomado controle do palácio presidencial.
Daí tinha uma pergunta, se não era a tentativa correta. Aqui os pontos. Tipo, o governo do Afeganistão já mudou 3 vezes. A última vez foi há 20 anos atrás. O Afeganistão era o governo, né? Há 20 anos o mundo assistia em choque aos atentados movidos pelo grupo terrorista Al-Qaeda contra os Estados Unidos. Quase 3 mil pessoas morreram nos ataques ao World Trade Center em Nova York, no Pentágono e na Pensilvânia. A autoria foi Al-Qaeda, ou seja, tipo, a coisa aqui é que tem 3 grupos aqui. Tem o Al-Qaeda, tem o... Acabei de falar o nome deles, cara. Tem o Al-Qaeda, tem o Talibã. E depois tem um terceiro cara, que é o grupo com PG. Grupo... Droga, deixa eu achar o nome deles. Qual é o terceiro grupo? O nome deles. É o Estado Islâmico, é o que? Tem o Al-Qaeda, tem o Afeganistão e tem o ELK, o Estado Islâmico. Esses 3 caras são os caras que se movimentam nesse lugar aqui. Não o ELK se movimenta em vários lugares, mas não aqui. O Al-Qaeda e o Afeganistão que se movimentam nesse lá. Quer dizer, o Al-Qaeda e o o Talibã que se movimentam aqui no Afeganistão. Há 20 anos, teve ataques terroristas, foram em 3 lugares, no Pentágono, na Pensilvânia e Nova York. A autoria foi do Al-Qaeda, tipo, nem sabem direito se foi o Al-Qaeda, mas foi o Al-Qaeda que falou: ei, fui eu que fiz isso. E daí, né? Óbvio. Motivos: política americana no Oriente Médio. É que os americanos têm essas coisas de movimentar, tentar controlar tudo, mexer com tudo e fazer politiquês. No caso aqui, eles ficavam. Ou eles ajudavam um do lado, que nem a Guerra Fria, né? Ou eles ajudavam um lado para ganhar poderes econômicos, ou eles ajudavam. E se não tivesse mais coisa, eles saíam imediatamente para ajudar o outro lado, sacou? Daí, e as consequências foi a invasão do Afeganistão e a guerra ao terror. Na época, o Talibã detinha o controle sobre o Afeganistão. De onde é isso aqui? Muito legal. Ah, isso aqui é um trequinho de fone de ouvido. Você coloca aqui. Opa. Depois você coloca o fiozinho no trequinho com cabidezinho. Legal. Na época, o Talibã detinha o controle sobre o Afeganistão e tinha alianças com grupos terroristas como o próprio Al-Qaeda. Além disso, havia suspeitas que Bin Laden estivesse em território afegão, acobertados pelos extremistas que se recusavam a entregá-lo para o governo americano. Por isso, um mês depois dos atentados, eles lançaram os ataques aéreos contra o país, o Afeganistão. Daí o Afeganistão do Talibã. O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da invasão soviética do Afeganistão, 1979 e 1989, por estudantes que defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o país. O Talibã inclusive significa estudantes em Pashto, uma das línguas faladas no Afeganistão. Durante os anos que ficaram no poder, entre 1996 e 2001, eles prometeram eliminar qualquer influência estrangeira no país e promover a paz e a segurança regional por meio da instauração de uma versão radical do Sharia, a lei islâmica. Foram adotados medidas brutais e repressivas, colocando em xeque direitos humanos e culturais. Durante o domínio do Talibã, na região, as mulheres não tinham permissão para trabalhar ou estudar e deveriam ficar confinadas em casa. Elas só poderiam sair se estivessem acompanhadas de um homem. Ainda no Afeganistão, o que está acontecendo agora é sobre a retirada dos Estados Unidos, e daí o Talibã foi lá e tomou o poder. Após quase 2 décadas de disputas, os EUA anunciaram a retirada das tropas do país e o grupo extremista islâmico Talibã retomou o poder em Cabul. Milhares de pessoas invadiram a pista no aeroporto internacional de Cabul e multidões tentaram entrar em aviões para deixar o Afeganistão.
agora dominado pelo Talibã. Vídeo mostram pessoas tentando adentrar aeronaves paradas e subindo em um avião da Força Aérea Americana que estava prestes a decolar. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, fugiu quando o Talibã cercou o capital Cabul. Haibatullah Akhundzada é o líder supremo do Talibã. Haibatullah Akhundzada, Akazada, Akazada. Raibu Akazada, Raibakatu, Raibakazada. Ainda do Afeganistão, ataque terrorista que teve aí no avião. Mais de 80 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridos no atentado no aeroporto. Os americanos mortos são 12 fuzileiros navais e um médico da marinha. As explosões ocorreram perto do portão Abadia, onde a segurança é feita pelos EUA, e o ataque foi assumido pelo braço afegão do Estado Islâmico, o ELK, um grupo extremista rival do Talibã. Dois homens bomba e homens tipo. Não pode ser o Talibã porque o Talibã fez com, como é que se diz, fez acordos com os Estados Unidos para a saída deles. Tipo, você pode sair, você tem que sair até o dia 15 e a gente não vai fazer nada, a gente vai deixar você sair, mas se você não sair até o dia 15 a gente vai ter represálias. Daí os caras foram lá e estavam saindo, e esse aqui aconteceu bem antes, no último dia, né? Eu acho. Mas todos os americanos conseguiram sair. Os 12 homens bombas foram e homens armados atacaram os afegãos que se aglomeravam no portão antes de sair do país e também soldados americanos que faziam a triagem para os voos de evacuação. O avanço despertou medo daí sobre esse tema. O avanço despertou medo das mulheres, pois quando o Talibã governou o país tinha que cobrir o rosto, não podiam trabalhar e nem frequentar a escola. E última questão que eu vou ler. Um cidadão foi condenado nesta terça-feira por terrorismo e incitação à secessão. Na primeira sentença, com base na Lei de Segurança Nacional imposta pela China, a ex-colônia britânica, 3 juízes decidiram condenar Tong Ying-kit, um garçom de 24 anos, por considerar que ele exibia uma mensagem ilegal, capaz de incitar outras pessoas a cometerem um ato de secessão. A condenação por terrorismo foi porque ele avançou com sua moto contra policiais e colocou a segurança pública em grave perigo. Nada a ver, meu. A notícia faz referência à condenação com base na Lei de Segurança Nacional da China, ou seja, a China ela dominou várias pessoas lá e no Segunda Guerra Mundial, né? Daí ela tem um pouco de poder ainda, algumas saíram, né? Daí foi onde? Taiwan, Macau, Mongólia, Hong Kong e o Tibete. Na verdade, todos esses caras aqui são da China. Tong Ying Kit. Com esse nome eu não consigo identificar se ele é chinês ou não. O país desse cara. Bom, Hong Kong é uma coisa da China. Também tem esse ponto de ser uma ex-colônia britânica. Taiwan é diferente. Taiwan é aquela ilha que a China às vezes fala que é deles e às vezes fala que não é. Macau, não sei. Mongólia, nem ideia. Esse aqui é de julho. Hong Kong. Justiça em Hong Kong anunciou uma primeira condenação com base na lei. Primeira condenação com base na Lei de Segurança Nacional da China. Um cidadão de Hong Kong foi condenado por terrorismo e incitação à secessão na primeira sentença com base na Lei de Segurança Nacional imposta pela China à ex-colônia britânica. 3 juízes decidiram condenar Tong Ying-kit, um garçom de 24 anos, por considerar que ele exibia uma mensagem ilegal capaz de incitar outras pessoas e cometerem um ato de secessão. Ele carregava uma bandeira em que estava escrito Libertem Hong Kong, a revolução do nosso tempo. A revolução de nosso tempo, um slogan comum em manifestações da cidade durante o protesto em 1 de julho de 2020. A condenação de terrorismo foi porque ele avançou com sua moto contra policiais e colocou a segurança pública grave perigo segundo a sentença. Assiste o cara de Hong Kong. 40 minutos, né?
Próximo, mais 10 questões.